Fala galera, beleza? Aqui é o Felipe e bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Vida com IA. O podcast que a gente fala sobre inteligência artificial de uma forma mais simples. E hoje eu estou aqui com o Scott. O Scott ele é fundador e CEO da Nama, faz algumas outras coisas que a gente vai falar bastante aqui durante o podcast. E bem-vindo ao episódio, Scott. Se você pudesse apresentar aí para a galera para eles te conhecerem um pouco melhor. Fala, Felipe. É um prazer estar aqui. Legal trocar esse papo. Eu sou o Rodrigo Scott, como você falou, sou fundador da Nama, uma empresa que está aí já há 11 anos trabalhando com foco em processamento de linguagem natural, inteligência artificial. Também na minha jornada tive aí o prazer de encontrar algumas pessoas também do segmento. Sou um dos cofundadores da Associação Brasileira de Inteligência Artificial. Hoje atuo como presidente do conselho e tenho atuado também de forma horizontal na comunidade, né, em diversas outras atuações para favorecer aí o nosso ecossistema no geral. Uhum. E aí, só para vocês saberem, galera, o episódio vai ser dividido em duas partes. Vai ser uma parte mais focada em processamento de linguagem natural, como que o Scott fundou a Nama e como que foi esse processo de 11 anos de uma empresa de IA, numa época que tipo, ninguém sabia nada de IA, a gente nem sabia que isso existia. E a segunda parte vai ser mais focada em o cenário de inteligência artificial no Brasil, que é muito voltado a essa participação que ele tem aí na Associação Brasileira. Então, Scott, para começar, cara, 11 anos atrás, como é que foi isso dessa ideia de criar a Nama, que é uma empresa de processamento de linguagem natural? E assim, ela começou como uma empresa de NLP ou ela se tornou uma empresa de NLP ao longo do tempo? Conta a história aí pra gente, por favor. Cara, ótima pergunta. Acho que muitas pessoas perguntam da trajetória, mas essa sua pergunta foi muito boa. Cara, a gente começou. A Nama nasceu da morte da minha outra startup, né? Então, eu tive uma startup ali por volta de 2011 Uhum, até 2014, final de 2013, na verdade, que começou com uma ideia de como melhorar a experiência do usuário no consumo de notícias. uhum, Isso, lá atrás, eu lembro que eu fiquei na cabeça com uma cena de um filme do Schwarzenegger, aquele que ele copia a íris, copia a memória das pessoas através da íris. E nesse uhum, filme tem uma cena que o Schwarzenegger acorda de manhã e tem um espelho com que ele está se barbeando, contando as notícias, contando o que vai acontecer no dia dele, que é aniversário de quem, e era uma tela espelhada, né. Eu era criança na época, fiquei, porra, falei: "Nossa", fiquei com isso na cabeça. E aí quando surgiu o iPad, eu falei: "Putz, a gente tem quase um negócio", não é propriamente dito aquilo, mas a gente tem um device aí que dá para fazer coisas muito bacanas, né. E eu comecei a brincar de fazer alguns protótipos, de pensar algumas ideias, e aí eu vi uma startup, que não existe mais, americana, uhum, que eu não lembro o nome agora, mas aquilo explodiu minha cabeça na época que eu vi aquilo, que, eles fizeram uma plataforma web que renderizava a sua query, sua pergunta, aham, ele usava o Wikipedia como base e contava um filminho com começo, meio e fim, sobre a sua pergunta. Então, por exemplo, quero quantos habitantes tem São Paulo? uhum, Então, ele pegava o texto do Wikipedia, ele fazia uma geração de linguagem natural, uhum. muito estruturada na época. Então ele puxava esse texto como base do Wikipedia e gerava um filmezinho, um começo, meio e fim. Eu falei: "Cara, isso é o futuro, fudeu, tipo, Ele gerava animal um isso". filmezinho estilo, tipo, imagem mesmo ou é contando uma história? Não, ele gerava tipo um HTML5, umas animações Ah, ali, tá. contando mais com o síntese de voz, Uhum, contando a história estruturada, falando: São Paulo São Paulo, não sei o quê, pá-pá-pá, tem tantos habitantes. aham, E eu falei: "Não, isso daí já era, né". E foi bem nessa época, surgiu muitas coisas nesse sentido, surgiu a Siri, né. Então, muitas das coisas que a gente via em filme de ficção, nesse rolê de, interface humano-computador, começou a aparecer muita gente experimentando com interfaces uhum, touch, né. Cara, mudou, a Apple conseguiu ali
juntou 2 coisas ali, que foram toda a capacidade de um device, com todos os sensores, junto com a Siri, que estava começando, era muito ancestral na época, mas, pô, já era algo incrível. E eu já tinha utilizado o aplicativo da Siri antes da Apple comprar, da Pode SRI, né, que eles lançaram um aplicativo antes, né, uhum. e Ah, aí tá. a Apple comprou a Siri, mas é de uma galera lá que veio do DARPA, que Ah, sim. pesquisou e fez esse produto, né. Aham. Então eu fiquei com aquilo na cabeça e fiquei querendo experimentar e fazer um projeto. Na época eu tinha saído da Editora Abril, eu estava trabalhando numa espécie de produtora digital, num estúdio ali que eu estava também, trabalhando com projetos digitais. E aí eu falei: "Putz, eu fiz uma POC", uma POC não, né, eu fiz um MVP ali de vídeo conceitual e consegui fazer toda a descrição técnica de como que a gente faria algo similar, de uma forma muito mais estruturada e para consumo de notícia. Então, assim, falei: "Putz, ao invés de fazer um Google visual com NLG, vamos fazer um negócio mais fácil, né, vamos fazer um negócio mais fácil, mas assim, só para notícia". Então aquilo foi minha primeira, acho que antes de entrar em A, eu entrei em processamento de linguagem por conta disso, porque a gente precisava estruturar o output. Então, querendo ou não, meio que eu comecei já no NLG de uma certa forma. Que é o É, G de LG? Natural Language Generation. Então, é a Ah, tá. geração de linguagem natural. Aham. A gente está acostumado com processamento, né, que é o todo, tem o Uhum. NLU, que é a compreensão, e o G, que é a geração. Entendi. Então, eu fiz esse conceito e eu tinha trabalhado na Editora Abril e a minha ex-chefe estava na Veja. E aí eu falei: "Vivi, tem uma ideia aqui, o que que você acha?". Aí eu mostrei e falei: "Olha, a Veja pode ser ali um patrocinador, a gente pode fazer isso". E por muitos meses ali negociando, fazendo, N definições técnicas e tudo mais, eu consegui vender esse projeto de app e desenvolver esse app. E Aham. foi assim, muito diferente de tudo, ninguém tinha visto nada do gênero Uhum. e, tinha síntese de voz, então a gente fez um aplicativo que chamava acabou se chamando 24horasveja.com, que era um despertador com, essa ideia de ele te desperta contando as notícias, contando quem são os seus aniversariantes, porque a gente puxava do Facebook, Aham. trânsito, a gente pegava a API do Climatempo. Cara, ficou um negócio muito completo, muito É legal, a gente ganhou o tipo uma prêmio, Alexa, assim, se você for parar pra pensar, né. Tipo, se tipo você uma colocar Alexa. a Alexa da vida pra ela fazer, tipo, qual que é o tempo hoje, quais são as principais notícias, como é que tá o trânsito, vocês meio que Isso. fizeram isso, né. Isso, foi em 2011, isso teve anúncio, até no cinema teve anúncio, Que legal. saiu e aí a gente teve muito review positivo porque uma das funcionalidades era você consumir a notícia dentro do portal ali dentro, mas com síntese de voz também. Aham. E a gente teve muito review positivo de deficiente visual, né, Hum, então falando: "Putz, eu lembro até hoje de um review que era: "Ah, meu esposo nunca conseguiu consumir notícias até hoje desse jeito, muito obrigado". Então a que gente legal. fez um negócio para melhorar a experiência do usuário no geral e fazer algo mais com essa cara futurista, e a gente conseguiu também atingir um outro público. Então isso projetou minha primeira startup, me projetou aí como founder e tudo mais, né, startupeiro. E aí a gente começou a ver, como que a gente poderia evoluir isso, né? Porque aquilo foi um one shot, né, Sim. então a banda teve uma música que deu certo, só que a gente precisa agora Aham. fazer um disco, né. Então, a gente começou a pensar, possíveis evoluções disso como produto, até para não ser só para uma marca, ser algo mais abrangente. E a gente começou a desenvolver melhor essa ideia de Siri para empresas, né? Que foi quando a gente começou a modularizar isso como aplicativos e trabalhar então mais na questão de assistente baseado em voz. Então, ao invés de simplesmente você apertar um botão e ter uma história, você também consegue pedir algo e acionar. Foi aí que, de fato, começou a entrar muito forte mais essa parte de toda a jornada do NLP mesmo, né, de você Uhum. entender a compreensão.
da linguagem. Então vocês Antes entraram mais nessa parte de áudio, assim, a ideia original era trabalhar mais com áudio, síntese de voz? isso. Antes disso, a experiência que eu tive com machine learning propriamente dito, assim, ou sei lá, o que poderia se dizer um começo disso, foi com o sistema de recomendação de notícias, porque o que a gente estava fazendo era justamente juntando esses 2 mundos, recomendar notícia e ter um browser baseado em voz para você poder pedir notícias e ouvir Aham. conteúdo. Então, a gente começou a pesquisar e trabalhar com o que tinha na época ali, sistemas mais, naive Bayes da vida, assim, para fazer recomendação. Era o que tinha E também, né. Tinha nem é, XGBoost nessa época. e assim, cara, foi interessante, assim, resolveu alguns problemas, assim, que eu falei: "Nossa, putz, isso é diferente, né". E só que aí, por alguns motivos ali de investidor, por motivos de investidor que deu calote, a gente a gente não conseguiu seguir com essa empresa e tudo bem, assim, a gente aprendeu bastante coisa. E aí eu fiquei com isso travado, né, na Aham, vida, assim, porque a gente estava com uma versão muito avançada desse aplicativo. Era um aplicativo para iOS, né, no começo, e a gente estava desenvolvendo a versão para Android, que no fim do dia era uma espécie de Flipboard. Para quem conhece, o Flipboard era um antigo leitor de RSS, não sei nem se existe mais, mas na época que existia leitores de RSS, era um leitor bonitão que você tinha uma revista digital no seu device iOS. E então era uma espécie de leitor RSS 3.0 com síntese e reconhecimento de voz e sistema de recomendação. Então a gente aham, já estava numa etapa bem evoluída disso, a gente estava com os desafios na época que era mais como que a gente fazia a filtragem do conteúdo recomendado baseado na localização, mas já estava com muita coisa legal rolando. Era uma época boa também para fazer pitch, pegar investimentos mais de alto risco, né? Então, a gente está falando que 2013, né? E aí rolou tudo o que rolou, eu fiquei com isso travado, e aí quando fundei a Nama ali no começo de 2014, a gente teve que olhar e falar, cara, o que que a gente aprendeu de tudo isso, né? E onde que a gente pode aplicar. Então, um dos aprendizados foi que tudo que a gente tinha desenvolvido até então estava pensado para o B2C, aham. ou seja, business to consumer, consumidor final, alta dependência de investimento em marketing, de pegar, ser algo mais viral. E a gente, querendo ou não, tinha muita demanda de gente que viu o aplicativo da Veja e queria alguma coisa customizada. Então, falei: "Cara, vamos tentar então ver como que a gente pode aplicar conceitos do que a gente tem para o mercado B2B". E ficou muito claro o problema da experiência que a gente tem com, principalmente pós-venda de produtos, né, ou suporte de produtos no geral. Haja vista aí, internet, suporte de empresas de telecomunicação, Uhum. e naquela época era comum você ligar e ter o serviço, fazer ali o customer service por ligação, né. Aham. Só que isso seria muito complicado naquela época também, se meter a fazer um sistema de reconhecimento que funcionasse decentemente em linha telefônica, e aí entrar numa seara que já viu muita empresa consolidada, e a gente falou: "Putz", cara, isso 2014, né. Uhum. Eu lembrei que não sei se você lembra, tem um filme do Spielberg chamado 2001. Não, desculpa. A Inteligência Artificial. O 2001 é o grande filme lá, Ah, do Kubrick, a Inteligência Artificial, que é o do robô, dos robôs ali, que tem um robô que tem um menininho robô, que tem um acho que eu amigo não dele que é o conheço. robô gigolô, e ele tem um outro boneco, tá ligado? Já viu? Não, acho que eu nunca vi esse filme, depois eu vou procurar. Cara, é muito bom, é um filme do Spielberg, Aham. que também teve um envolvimento ali do Kubrick um pouco antes dele morrer e tal, mas assim, é um filme que lançou em 2001, mas é um filme que conta a história dos robôs, é muito bom esse filme.
Aham. E eu lembro que também eu era pequeno na época e lançaram o site desse filme, e o site desse filme era um chatbot, e funcionava muito bem. E eu ficava conversando com aquele chatbot. E eu, sei lá, sei lá, 2001, né, tinha o meu iMac ali, e ficava conversando com ele, aquele iMac verde, eu ficava conversando com ele, e isso ficou na minha cabeça também. Daí eu lembrei dessa parada, falei: "Meu, e os chatbots ali dos anos 90? Será que se a gente fizer pegar isso daí e colocar no WhatsApp funciona e a gente, sei lá, tentar, não interpretar a voz, mas interpretar o texto Uhum. diretamente?" Que é bem E a mais gente fácil, né. Em tese. E aí a gente começou a ver o que que tinha de chatbot, tirando, meu, abrindo a gaveta, tirando o pó das Aham. coisas que a gente encontrava na internet. Tinha um projeto da Alice na época, que foi o projeto que a gente pegou e trabalhou em cima e gerou um outro projeto. Então o que que a gente fez? A gente olhou tudo que tinha, não tinha nada na época, não tinha nada de bot, cara. Assim, tinha assim pouquíssimas coisas mais atualizadas, a maior parte era coisas ancestrais ali. E a gente pegou então um projeto do Alice e redefiniu ele totalmente, fez uma estrutura em Ruby e criou um framework de chatbot. A gente deu o nome de Nail, que é Uhum. NAMA Artificial Intelligence Language ali, que a Ah, sim. gente Mas a entende. empresa já chamava Nama nessa época? Já chamava NAMA. Então, a gente desenvolveu, isso, eu com o Léo Batista na época, e que também trabalhou comigo na minha outra startup. E, cara, a gente começou a testar, porque o, o Alice, o Nail, na verdade, ele tem uma mega estrutura muito boa de você conseguir gerenciar os fluxos de toda a conversação, É uma mas no estrutura fim mais de árvore, assim? Tipo, como que era é, esse bot na época? é Era mais ou menos árvore. Vale depois a pena você dar tipo, tem um que chama Pandora Bots, que é a mesma galera que criou a Alice ainda dá manutenção nisso. aham. Mas assim, é bem interessante, assim, é extremamente robusto até hoje, a gente usa isso até hoje, assim, o nosso projeto Nail evoluiu muito, mas muitas coisas a gente usa até hoje quando tem projeto de bot na Namo, mas isso, na época, ele não nasce com nenhuma nada de inteligência artificial, o que ele tem no fim é etapas onde ele vai fazer o reconhecimento baseado quase como um regex, assim, é Sim, tipo sim. isso. Aham. Então, só que ele tem formas mais fáceis e mais abrangentes de você gerenciar contextos e guardar coisas na memória e trabalhar com isso, é bem interessante. Então, Legal. a gente começou a trabalhar nisso, mas assim, isso funciona muito bem quando você quando você mapeia o negócio exaustivamente. Tenho até um colega meu aí do mundo de bots, o Rodrigo, que ele fez o bot da Petrobras. É isso, Rodrigo? Acho que é. É o bot da Petrobras, era um bichinho que falava tudo, velho. Você conseguia perguntar um monte de coisa para ele, ele falava tudo, não errava nada, era tipo ChatGPT old school. Aham. E assim, tudo que foi feito baseado nessas técnicas, né. Sim. E assim, acerta mesmo, assim, é impressionante, que nem o do que eu contei do filme. Então isso daí foi o grande começo, e aí a gente viu que tinha uma limitação. Que o qual quando que a gente começou a fazer? A gente começou a criar toda essa estrutura, modernizar e começou a conectar no WhatsApp na época de forma que não tinha oficial, né, não existia forma oficial, e não existia também a visão disso não ser oficial, ninguém se pronunciava sobre nada, mas tinha algumas APIs paralelas de WhatsApp ali que a gente se integrou e começou a testar e trabalhar nisso. E o primeiro teste que a gente fez foi numa temaqueria do meu amigo, para ser um bot de tirar pedido. E, cara, ele acertou muitas coisas, mas falhava miseravelmente em todas as outras, porque, assim, não tinha botãozinho, era você falar: "Meu, quero 2 temaki, uma coca e moro na Lapa, entrega para mim". Então, assim, muitas coisas ele acertava, mas muita travava. E a gente só foi começar a acertar depois de pesquisar bastante, encontrar os caras ali que, na época, antes de serem vendidos da Witch AI, da Pay.ai, como que eles faziam algumas coisas, e a gente falou: talvez a gente tenha que fazer isso daí", e que foi justamente o que a gente fez, foi trabalhar com um classificador de intenção, um Aham. extrator de entidades em conjunto. Então a Sim. gente tinha um processo anterior que era, tipo, você tinha o que era as classes ali, então, agenda quero
fazer pedido. Então a gente entendia que se o cara falava, eu quero um temaki ou quero, sei lá, uma pizza, aquilo é um pedido, Sim. mas aí as entidades são calabresa, pepperoni e catupiry. Então isso são as entidades, assim como Coca-Cola é uma entidade, só para dar uma ideia de como que a gente fazia, né. Então, isso na verdade virou default, ali a partir de 2016, 17, começou a surgir as plataformas de bot, o Facebook, depois que ele liberou para integração, começou a surgir muitas ferramentas, a IBM entrou forte na época com o Watson, o Uhum. Google comprou a API.ai, a Meta comprou o It, e isso virou meio que um default, um padrão geral, trabalhar com um fluxo de conversação ligado com classificadores e extratores, né? Aham. Então foi aí que foi minha experiência até então ancestral aí com processamento de linguagem, né. E isso foi mais ou menos até que ano que os modelos de chatbot eles rodavam mais nesse estilo? Cara, falando do ponto de vista geral, a maior parte dos bots ainda rodam, nesse estilo, talvez agora no último ano, 1 ano e meio, boa parte deles começou a assimilar alguma coisa de generativo, porque não é fácil você ter bot, assim, quem faz bot sabe disso. E a gente viu esse problema na pele, porque, a gente sempre teve a visão de ser uma empresa de produto, mas, como quem trabalha sabe, como que é difícil conciliar produto e projeto para B2B. Porque normalmente quando você não uma startup nova, não tem um produto muito bem claro, documentado, polido, você apresenta para o cliente fala: "Nossa, é legal, mas eu quero outra coisa". E aí Uhum. ele fala: "Ah, mas ele está disposto a pagar por outra coisa e a outra ali não está tanto". E aí você Entendi. acaba fazendo concessão, e aí você vai ali meio que patinando e aí você acaba nunca investindo direito no seu produto, né. É A bem gente difícil achar esse product market fit aí que a galera fala, né, que é, cara, entender algo que é realmente uma dor do mercado inteiro, e aí você consegue fazer um produto estilo SaaS que resolve a dor de todo mundo, com pouca customização, né. Realmente é muito difícil achar é. isso. Na verdade, às vezes você até acha isso, mas o problema é você conseguir ter capital suficiente para você investir full nisso porque às vezes, de novo, às vezes chega um big corp e fala: "Meu, eu te pago 100, 200 pau por mês, mas eu quero um time seu que vai fazer o que eu quiser". Aí você acaba o cara sempre te acaba colocando como body shop ali, então é bem difícil, cara, é muito difícil. Muitas empresas passam por isso, assim, e você dividir o seu foco é muito difícil. Para nós, a dificuldade não era em tanto nesse nível super extremo de ser um body shop, apesar de ter N ofertas disso, a gente sempre focou na nossa tecnologia, mas uma coisa é tecnologia, outra coisa é produto mesmo, assim, autosserviço. O cara vai lá, SaaS, clica e faz as coisas só por ele, né. Então, a gente criou o Nail, criou toda essa infraestrutura, criou um dashboard, isso lá em 2014, 15, criou toda a forma de você fazer essa conexão, criou um dash de atendimento humano, né, um desk de atendimento humano. Mas qual que era o problema? Você fazer um bot era complexo ainda, porque você tinha que criar toda essa estrutura de regra, era praticamente um low code ali. Um code ou low code. O Nail Aham. direto era um CLI ali que conseguia rodar o framework, consegue rodar o framework, mas aí a questão ali de desenvolver o bot precisava de uma abstração. E normalmente, assim, a gente já tinha colocado muito esforço no outros componentes de produto e desenvolver um visual builder também era complexo ali. E a gente Isso começou a ver. só uma coisa, isso é interessante porque você tá me falando que nessa isso é qual ano mais ou menos? Isso foi entre 2014 a 2019, assim, todo esse processo, assim. Esse foi o boom das plataformas no codes, né, que todo mundo falava: "Cara, nem todo mundo sabe programação, então eu vou criar uma plataforma de bloquinhos que as pessoas vão poder fazer a customização lá e juntar", né. E é É. interessante porque hoje em dia isso tá caindo, eu vejo ao longo do tempo, tem algumas plataformas que estão ganhando, mas os SaaS eles estão muito mais pensando em: "Cara, você não precisa fazer nada, você vai me dar um cheque bem gordo e eu vou customizar tudo na minha plataforma para você só vai usar". Que é, cara, eu crio um no code interno para eu customizar para você e aí tá rodando, então você não precisa fazer nada. Eu sinto que teve um pouco esse shift ao longo do tempo, não sei o que que você acha. Eu
concordo, cara. Eu acho que, assim, o que que a gente viu, né, como a gente sempre focou em grandes empresas, Uhum, e essas empresas sempre, demandaram, por mais que tivesse capacidade interna, elas sempre demandaram um serviço. E eu recebi muitas críticas de advisors da época, assim, que é aquela galera que olha para os gringos e quer pasteurizar para o resto do mundo, né. Então, assim, você vê muita crítica do tipo: "Cara, tem que deixar o cara fazer sozinho e tal". Mas, cara, para deixar o cara fazer sozinho, você tem que ter muito investimento em vários sentidos e, às vezes, com tudo isso, às vezes ele nem quer. Então, assim, os brasileiros aprenderam que camada de serviço é fundamental e depois de uns anos os gringos começaram a fazer o mesmo. uhum, Porque, assim, você não pode dissociar uma coisa da outra tão fácil para o público enterprise. Eu acho que para os outros públicos é outra história. sim. É o cara que vai pagar o cheque gordo, né, ele quer que o produto esteja funcionando na mão dele, ele não quer botar um time de 5 pessoas para fazer o produto funcionar, ele já tá te pagando, né. É. Mas exato, cara. Então, eu acho que nesse sentido, o que que a gente começou, qual que era o nosso dilema ali, né? A gente vai investir no quê? Já tem o It AI do Facebook, o API AI do Google, agora os caras estão inventando ali, já fizeram Visual Builder, tem players nacionais, e assim, a gente começou a ver outros tipos de problema também, porque a gente ficou se perguntando, cara, será que se a gente fizer um Visual Builder é o que vai trazer escala para a gente? De Uhum. fato, é isso que a gente precisa. Eu sei que, como usuário interno, eu consigo para fazer mais rápido, exatamente isso que você falou. Eu consigo Aham. internamente fazer mais rápido e customizar para ele. E aí a gente ficou com muitas hipóteses na mesa. Isso ali, 2018, a gente falou, cara, tem um desk de atendimento humano. Então, assim, a gente abriu é, foi um negócio pequeno que explodiu tanto, o diamante abriu de uma forma tão grande, que assim, ou a gente viraria uma empresa tipo a Zendesk, que já tem 1 trilhão e os caras são extremamente fortes, ou a gente vai virar um builder de no code, low code, que pode ser genérico também, mas a gente estava vendo um problema que era, todas as outras ferramentas, mesmo as que já fodonas, que já estavam com muita grana e trabalhando com o que a gente estava trabalhando, estava enfrentando o mesmo problema, que é o bot não acertar direito, ter que Uhum. treinar a bagaça 300 vezes, porque aí você trazia muita classe, quando o bot começava a crescer, você traz muitas categorias, e aí Sim. depois de um certo ponto ele começava a desaprender, e Uhum. começava a confundir. Então o cliente nunca estava 100% satisfeito no todo para fazer o uso de linguagem natural. Então o que a gente fez foi colocar à prova 2 conceitos. E aí foi o único momento que foi feito isso, e eu nunca fui muito a favor, apesar de ver, né, a gente vê isso no filme do Steve Jobs lá, que ele criou 2 times e tudo mais, e fez um Aham. competir com o outro. A gente criou 2 times, mas a gente também não foi agressivo e fez um competir com o outro, a gente só deu escopos diferentes. Um time estava fazendo uma ferramenta que era o Bot Studio, que era um Uhum. visual builder low code para o Figma. Então a gente pegou a ideia dos designers que fazem fluxos de bot e o cara fazer o fluxo de bot dentro do Figma, fazer o treinamento de classes e entidades ali dentro do próprio Figma com um plugin da plataforma. E o outro começou a pesquisar busca semântica através de bases de documento. Então, foi a partir daí, a partir do paper do Transformers, que a gente começou a fazer alguns estudos com modelos tipo BERT e tudo mais, né? E a gente começou a testar alguns pipelines que a gente fez nesse sentido. E aí começamos a ter alguns resultados que se demonstraram ali interessantes. E aí esse time que começou a desenvolver o sistema de busca, ele tinha o conceito de as informações que a gente precisa dos usuários, elas Uhum. já existem em documentos. Então, ao invés de a gente fazer um fluxo grande para ficar treinando o bot sobre o que ele pode ou o que ele não pode, por que que a gente não foca em conseguir simplesmente fazer uma busca, tipo uma busca e uma resposta, né, então o cara faz uma pergunta, a gente dá a resposta certa com base naquilo que a gente encontrou. Então a gente começou a trabalhar com sistemas mais avançados de busca semântica naquela época, já utilizando esses modelos transformers,
baseado em, né, Uhum. e isso começou a evoluir, a gente fez testes com GPT-2, fez um projeto que, usou dados traduzidos em português para o GPT-2, começou a brincar com isso, até em 2021 a gente conseguir fazer a nossa primeira versão de RAG, que virou o nosso produto, que é hoje, né, que virou o Legal. core do nosso produto, que é hoje. Então, foi uma jornada que teve bastante dessas descobertas e hoje, esse produto evoluiu muito, então a gente brinca que a gente fazia RAG antes de a gente saber que o que a gente estava fazendo chamava RAG. E isso trouxe um aprendizado muito grande para a gente, assim, e validou completamente a nossa tese, então a gente só focou nesse produto desde então, Legal. desde 2021, e hoje a gente atua em uma gama muito mais complexa, muito mais completa e complexa desse flow de RAG, né. Então, porque Aham. você é aí onde a gente trocou muita ideia com o trabalho, de fazer a importação dos documentos, de fazer a indexação correta desses documentos, chunking correto, a relação entre os chunks, cara, tem um mundo gigantesco, até a gente entrar nessa parte mais de agentes e de agentic RAG, Aham. e como que a gente consegue construir flows mais robustos nesse sentido, que é o que a Legal. gente faz hoje. Eu acho muito interessante quando você conta a história, porque ela vai muito em linha com a história de Natural Language Processing, né. E você vê também que, tipo, como eu comecei bem depois, algumas coisas que eu fiz, eu tinha certeza que 2, 3 anos atrás era impossível. E você contando a história é basicamente vocês enxugando o bit para conseguir o máximo possível da performance dos algoritmos que existiam na época, até a gente ter um grande salto na qualidade dos modelos, e isso possibilita a gente a resolver problemas que antes eram mais difíceis de ser resolvidos, né. E aí, a Exato. cada evolução tecnológica que a gente vai tendo na história de processamento de linguagem natural, a gente também viu uma evolução muito grande do produto de vocês, né, pelo que você está contando. E é legal que esse ponto que você fez os 2 times, entre aspas, competirem, foi o ponto perfeito de que, cara, talvez 2 anos atrás o outro time ganharia, porque não ia ter um BERT da vida para vocês conseguirem extrair tão bem, fazer chunking tão bom. E é bem legal Exato. essas histórias de empreendedorismo, como que o produto vai tomando, direções diferentes baseado em, tipo, uma pequena decisão que foi escolhida, e nesse momento cara, se o paper do Transformer não existisse, talvez ia ser bem mais difícil ou vocês não iam conseguir implementar, né. Acho isso bem legal. É, e assim, a gente sempre fez sempre teve uma mini área de P&D ali. Eu lembro que quando saiu o Seek to Seek ali, a gente estava Aham, trabalhando com aquele modelo que eu lembro que o mesmo Léo que contei, ele estava testando isso, eu falei: "Caralho, mas de onde sai essas informações?" Ele falou: "Ah, foi treinado com um monte de legenda de filme." E aí era muito ruim na época. E aí a gente estava muito feliz, porque era muito foda. E aí a gente aham, fazia uma pergunta assim: "Ah, quem é você?" Daí ele começava assim a alucinar bizarro, assim: "Ah, os tiras me trouxeram aqui porque não sei o quê", que era tipo base de legenda traduzida. aham, Então era tipo uma loucura, cara, a resposta. Era legível, mas não sim. fazia sentido nenhum. Então foi É como isso legal porque evoluiu. nessa época os algoritmos começaram a funcionar, mas eles não eram úteis, né. É igual um pouco essa parte de chatbot. Cara, tipo, vários chatbots funcionando, a gente tinha, por exemplo, o GPT-2 rodando, mas eu imagino que não dava muito para confiar no GPT-2, né, você não podia botar lá, tipo: "Pega as informações, agora, cara, responde baseado nisso". Provavelmente ele ia Uhum. alucinar, ia gerar coisas que não existe. E aí é doido, porque, cara, veio o ChatGPT, ok, tudo isso que não era possível, agora torna-se possível, né. Eu acho isso muito legal na história da literatura em si, né. O ChatGPT não, né, o 3,5, né, É, o GPT 3,5 foi o que foi o pulo de confiança, assim, no sim. modelo, né. Eu lembro que acho que até o 3 a gente já estava antes de lançar o ChatGPT, a gente tinha feito várias coisas, era muito foda, É, o 3 já mas era algumas coisas mais complexas, assim, ele já batia a cabeça na no muro. sim. Mas o 3,5 já que foi o antecessor aí do chat, né, foi incrível. E mudou muito, cara. E assim, a trajetória de um produto, eu acho que são várias coisas, né, o produto ter o market fit, obviamente, as pessoas, que entenderem o seu produto e querer comprar ele,
é fundamental, mas eu acho que internamente, para desenvolver um produto, precisa ter muitas coisas alinhadas, porque a gente ficou anos ali, com essas tentativas de approaches e tudo mais, mas quando, o time do do Busca Semântica ganhou, Aham, e aquilo foi o core, então a Nama 2.0, que é hoje, ela uhum, começou com o projeto que a gente chamava de Q&A, que era esse da busca semântica. aham, Então tudo começou a girar em torno disso, a interface, como você vai gerenciar e tudo mais. Então, quando você consegue ter o time todo trabalhando dentro de uma jornada que você já imagina e já existe, cara, é outra coisa. É é, outra coisa. E ainda mais assim, quando você não precisa gastar o tempo do seu time fazendo as customizações pesadas que demandavam antes, como era na época de full bot que a gente tinha, aham. cara, é assim, é outro paralelo, é outro racional assim de resultado que você tem. Legal demais. E Scott, mudando um pouquinho de assunto antes de entrar mais nesse panorama do mercado de IA no Brasil, cara, uma parada muito massa que vocês participaram recentemente foi o projeto do Gaia, né? Que é um projeto em Isso. parceria com a Google para treinar um LLM open source brasileiro. Não precisa de entrar tanto tecnicamente e tal, mas, cara, como que foi essa experiência? Como que a Google encontrou vocês, chamou vocês e falou: "Ô, quer ajudar a gente aqui? Eu dou as GPUs para vocês", monta um time, junta com outra galera. E qual que era o objetivo desse projeto e o que que vocês conseguiram chegar no final? Ah, muito massa. Cara, isso começou, a gente puxou isso, né, eu trabalhei trabalhei, eu ia falar trabalhei no Google. Olha que loucura, porque, assim, o Google tá na minha história já há quase 10 anos e eu costumo brincar que eu sou aquele funcionário que ninguém sabe que existe, mas eu Aham. não sou funcionário do Google. Mas, Você assim, eu conhece sou todo mundo, mas a galera nem sabe que você não trabalha lá de tanto que você tá lá. exato. Então, eu participei do primeiro programa de aceleração não é o termo correto, né, de residência do Aham, Google em 2016 e estou lá desde então ali no ecossistema, então participei de vários programas e trabalho lá do Google Campus aqui no Paraíso. Então foi um game changer assim para nós no geral, para mim pessoalmente. Então tenho um acesso muito facilitado por conta disso, né? Por estar lá perto, por estar conhecer as pessoas e participar de N eventos também. E por participar da ABRE, né, da Associação Brasileira de IA. aham, E sempre foi um sonho, não só um sonho, mas um projeto nosso, assim, que a ABRE fosse de fato uma representação não só das empresas, mas da ciência, né, e de que a gente conseguisse fomentar as partes envolvidas e começar a olhar para o desenvolvimento da IA. E o que importa nisso tudo não é ficar fazendo post somente ou PDFs de boas sim, práticas e é você ter um repositório, é você ter um Hugging Face, é você ter né, experimentos, dados, né? E, e isso foi o grande motivador, assim, aí colocando o chapéu de associação, de aham, entusiasta da comunidade, de juntar algumas partes, né? Então, por eu ter essa proximidade com o Google e ter a proximidade com a comunidade, eu conversei bastante, por exemplo, na época com o Marcelos, da Amadeus, uhum, que trabalha há muito tempo também com NLP, com processamento de linguagem, machine learning. Ele já estava com uma ideia de fazer alguma coisa para a comunidade. Conheci o pessoal do CEIA também, lá em Goiânia. E, e aí eu falei com o pessoal do Google, eu falei, putz, tenho uma ideia assim, vamos conversar melhor? O que vocês acham? E aí eu conversei com um pessoal ali que trabalha na verdade, conversei com várias áreas ao mesmo tempo, falando: olha, gente, a gente tem essa ideia, a gente precisa de um projeto assim para o Brasil, assim, vai ser muito uhum, positivo para a gente, enfim, até ver como que a comunidade reage, se posicionar internacionalmente, experimentar, testar. O que vocês acham? O pessoal pirou, e aí eu falei: "O que a gente precisa é, cara, apoio, né, a gente precisa de GPU, puta, o Gema tá muito bom, acho que vai sair uma coisa legal, tem alguns casos de uso".
Então foi bem nessa linha, né, bem a Aham. 4 mãos, sei lá quantas mãos no final, mas a gente começou com isso, a gente teve o buy-in do Google para nos apoiar, mas foi um processo também que foi novo para todo mundo. Todo Sim. mundo que estava lá estava fazendo isso pela primeira vez, Aham. principalmente no Brasil. Então quando a gente envolveu, mesmo envolvendo a alta liderança, VPs e tudo mais, não tinha um protocolo de como atuar, assim, não foi fácil conseguir crédito, assim, a gente não conseguiu o que a gente gostaria no fim, mas os nossos parceiros conseguiram cumprir aí com o restante. A gente abriu muitas coisas novas ali no Google, porque, de novo, nunca ninguém tinha feito nada do tipo, principalmente no Brasil, então a gente começou a envolver o time do Google, o Matt na época, o pessoal do DeepMind, começamos a conversar, a costurar, então o projeto meio que ele mesmo foi se construindo e toda essa jornada foi se construindo ao longo do tempo, né? Então, todo mundo envolvido no projeto do lado do Google, seja o Leandro, o Marco, até do André na parte do campus, todo mundo fez seu papel, o Matt, cara, se eu for falar todo mundo aqui, vai levar vai ser uma Eu acho que galera. dá pra fazer e eu gostaria de fazer um episódio só sobre o Gaia, assim, porque eu Uhum. gostaria muito de entender da galera que realmente participou do dia a dia do projeto para entender, cara, quais foram os desafios, como vocês conseguiram os dados, como vocês processaram e tudo mais para falar É, aqui. Mas a minha ideia era mais entender, cara, o objetivo, assim, e pelo que você está falando, o objetivo é começar a desbravar, assim, esse mato alto, que ninguém sabe como fazer, ter um primeiro caso de uso, talvez se provar e quem sabe conseguir mais grana, mais crédito. exato. Inspirar as pessoas, né? Foi muito legal ver o resultado, assim. Sim, Tipo, a gente queria fazer um negócio foda, queria impactar, queria ter, obviamente, notoriedade sobre aquilo e movimentar as coisas, mas foi uma recepção muito legal da galera, os usos, conversando com um amigo meu, o Cabelo, ele fez rodar local em CPU, o Gaia, aham, cara, me mostrou ali, falou, ó, entra nesse link aqui, eu tô rodando no meu computador super antigo. Então, assim, eu acho que isso serviu como uma prova de conceito. E a gente legal. está trabalhando em evoluções disso, uma prova de conceito como comunidade. Eu acho que também tem um ponto aí falando de comunidade que é a gente no Brasil, né, tem muitos projetos legais e tem muitas pessoas olhando para coisas importantes e falando coisas relevantes, mas o problema é que elas não estão unidas, seja Uhum. por questão geográfica, seja por conhecimento de uma das outras, seja por, enfim, N motivos. Então, eu acho que e é o que eu venho falando principalmente, sei lá, nos últimos anos, tô vendo aí, cara, não vai dar para fazer nada relevante daqui para frente se você achar que você vai fazer tudo sozinho ou de uma forma isolada, ou trabalhando no seu quarto e ter o next big thing ali, porque a gente às vezes até está acostumado a ver isso em narrativa de filme. É a história do Vale do Silício, né, isso não A história existe do Vale mais. não exi pode até ter existido, cara, mas não existe mais, ainda mais com tudo isso que existe hoje, assim. Não vai dar para você falar que você vai inventar um master blaster algoritmo sozinho no seu quarto e mandar um link para alguém no outro lado do mundo e o cara vai pagar milhões na sua empresa. Não vai existir isso. Eu estou dando um exemplo que parece esdrúxulo, mas eu vejo muito jovem ali, às vezes falando: "Ah, nossa, inventei isso". Eu falo: "Cara, pô, talvez se você tivesse conversado com meia dúzia de pessoas, você saberia que isso não faz sentido". E ti e tipo, eu acho que tem muito disso, assim, primeiro, da gente conseguir criar um ecossistema que, de fato, é pragmático naquilo que a gente quer colocar, que tenha um insumo real, um entregável real, por isso que eu falei: "Ah, putz, a gente não tem um Hugging Face, a gente não tinha um GitHub até então que Aham. representasse isso". E o Gaia meio que nasceu com essa ideia, assim, tipo: Foi "Pô, o vamos primeiro fazer passo. coisas legais e vamos trabalhar em conjunto". E, cara, ninguém sabe exatamente o que vai rolar no fim, mas vamos começar, sabe? Legal. Scott, agora vamos entrar na última parte desse episódio, que é, cara, você tá no conselho, né, presidente do conselho da Associação Brasileira de Inteligência Artificial. Primeiro, e rapidinho, o que que é essa associação? Qual que é o objetivo dela? E depois a gente entra mais para entender, cara, como que tá
o ecossistema de IA no Brasil, as pessoas, os talentos, como que tá isso daí? Legal. Começou em 2017, a Abra, também foi algo que, foi aconteceu, assim, na ideia da Abra surgiu, eh, principalmente da Baidu, na época, quando ela estava no Brasil, e ela falou: "Olha, gente", chamou algumas empresas de AI, falou: "O que que vocês acham da gente montar uma associação?". Baidu Não é tinha chinesa? é chinesa. Eles Ok. saíram do Brasil, mas na época eles estavam, e e aí a gente todo mundo falou: "Legal", mas assim, eu acredito que todo mundo que estava lá, pouquíssimos tinham experiência com associação, Aham. e e aí a gente, aceitou, topou, né, ser empresas fundadoras, e a liderança estava muito, na Baidu na época, né, por conta disso, mas foi pouco tempo, porque logo depois eles saíram do Brasil, e aí a associação, a gestão disso ficou entre as outras empresas fundadoras, né. Só que a gente não, cara, imagina um monte de startup, a maior parte das empresas eram startup, um Aham. monte de startup fazendo uma outra startup, que que ninguém tinha experiência exatamente com isso. E um tema muito novo na época, apesar de inteligência artificial em 2017 não ser novo, mas era novo, né. Então, no começo da associação, a gente teve os maiores desafios foi: "Tá, o que que a gente faz? A partir daqui, o que que é isso?". Porque, assim, a gente entende o potencial de uma associação, aí você dá uma Aham. estudada, como que funciona e tal. Mas como que a gente vai fazer isso? Como que a gente vai fazer isso com recursos, assim, escassíssimos, né, porque, né, não ti eram só pouquíssimas empresas fundadoras na época, e todo mundo com seu tempo voluntariado ali. Sim. Então a gente definiu alguns valores centrais, muito pautado de forma coletiva, né, das pessoas contribuírem com o que gostaria que fosse a associação ou o foco dela, Aham. muito pautado assim, pô, a gente conseguir ajudar, fomentar o empreendedorismo, principalmente focado em IA, desenvolvimento da comunidade científica nacional, do mercado baseado em tecnologias também nacionais, mas na época não estava a bola quicando do PL, né, do projeto de lei. Sim. E a gente tinha ali os nossos comitês, nossos encontros, mas muito mais sutis do que são hoje, né? Era mais Porque uma parada pra vocês, entre vocês, parece, né? a gente queria expandir isso, sempre quis expandir, sempre quis criar, desde o começo, planos e atuar como uma associação, sei lá, como uma associação como N outras que existem, né? Mas isso volta para o baseline do motivo de você existir, né? E o motivo de quem que vai pagar uma membresia sobre o quê? Como que você vai manter um time? Então, foi bem complexo, assim, ainda tem vários desafios nesse sentido, mas tem uma comunidade muito engajada, né? Ou principalmente hoje de AI, muito engajada. Na época também a gente percebeu quando a gente começou a sair, né, sair do mundo, muitas pessoas que ainda fazem parte do time até hoje vieram lá de trás e estão ajudando, colaborando, construindo isso junto até hoje. E então a gente começou a ter mais corpo ali por volta de 2019, quando foi quando se começou a falar em regulação, em regulamentação de IA, e aí eu lembro que a gente teve um grande encontro presencial, e onde a gente expôs mais nossas ideias e tudo mais. Então, dentre todos esses encontros, a gente sempre teve muitos projetos. Aí a questão é tempo e recurso para fazer esses projetos, né? Um deles, que old school ali, era esse de ter um projeto aberto para a comunidade de datasets e tudo mais, né? Aham. Que foi dessa ideia que surgiu o Gaia. Então, tem muita coisa ainda que a gente está fazendo rollout, a comunidade, a Abra como associação tem crescido, mas a gente tem aí muitos pratos para girar, até porque assim, todo mundo que está lá está verdadeiramente querendo contribuir, querendo fazer algo pró sociedade brasileira, né, no sentido de desenvolvimento da ciência, tecnologia e do ambiente.
Eu acho que de novo, o PL nos ajudou nessa projeção, porque a gente conseguiu ter um foco central mais direcionado para, putz, como que a gente consegue construir esse ambiente e ajudar quem está definindo as regras do jogo a entender o que, que é o jogo, porque a gente mesmo está descobrindo o que, que é IA, e você vai pegar um jurista que não sabe o que, que é e vai colocar a carroça na frente dos bois, né? Então a gente viu muitas coisas malucas, né? A complexidade que foi o primeiro projeto de lei que colocava 30 obrigações a mais que o projeto mais complexo de regulação, que é o europeu, coisas que iam impedir completamente o desenvolvimento da indústria tecnológica brasileira e abrir portas totalmente para os gringos. Então, assim, a gente ia implodir nosso desenvolvimento interno e ia criar uma dependência, porque o gringo está lá fora do país, está vendendo o serviço por API do mesmo jeito. Que é Agora, a um empresa que está. É um pouco o que aconteceu na Europa, né, tipo, a Europa, eles estavam muito mais avançados que a gente está, obviamente, mas o projeto de lei eu acho que deu uma boa de uma freada em relação ao desenvolvimento de IA na Europa comparado com os Estados Unidos e China, né. E sinceramente, se você for pegar até os Estados Unidos contra a China, apesar de ter pouca regulação lá, existe alguma, né, na China não tem quase nada. Então eles conseguem ter muito mais dado para treinar os modelos e tal, sim. Sim. Claramente tem um impacto, né, na qualidade dos modelos e no desenvolvimento. Pega o Canadá, né, que é uma das nações que notoriamente aí desenvolve IA, e como que eles se posicionam de um jeito bem mais exploratório com relação a esse quesito de não ter uma pressa de moldar regulações mais punitivas com relação a IA ou restritivas nesse ponto, mas ao mesmo tempo fomentou um ambiente super forte para focar em IA responsável mais Sim. do que criar leis restritivas, né? Então é muito complexo, muito complexo. Tá? Uhum. É complexo por quê? Porque a gente a parada está acontecendo enquanto a gente se fala aqui, Sim. né? Essa é a questão. A galera fala de AGI há um tempo. Quando eu fiz o programa lá em Toronto, lá do Creative Destruction Labs de Machine Learning, tinha uns malucos que falavam de AGI e falava, meu, o que esse cara tá falando? Em 2017, falei, esse cara é maluco. Depois fui ver, o cara era um gênio e antecipando eventos que daqui a pouco a gente vai ver na vida real. Então, assim, é fundamental a gente discutir responsabilidade em treinamento de modelos de inteligência de máquina, discutir eventualmente como vai ter um frameworks para ter um certo controle sobre o que as empresas estão fazendo, ou na verdade não o que as empresas estão fazendo, mas as aplicações, né, os resultados disso que pode ter, por exemplo, fake news em períodos de eleição, né, Uhum. tudo tem tem que ser responsabilizado no contexto correto e na aplicação correta, mas é difícil querer criar um sistema que vai ser bulletproof e vai estar ali à frente do resto do mundo, sendo que as nações que mais colocaram dinheiro, que tem mais cientistas e eventualmente, alegadamente, talvez um sistema mais envolvido de uma área ou de outra, não avançaram nesses campos. Né? Não estou falando para a gente não fazer avanços, pelo contrário, estou comentando que a gente precisa. A gente achou que já estudou o assunto, não estudou. É muito complexo, cara. Estava vendo recentemente um paper da Anthropic, que saiu, acho que tem 7 dias, alguma coisa assim, Aham. que é o que fala de. Deixa eu pegar o nome aqui, está até aberto. Não sei se você viu, Subliminal Learning, Não, não vi isso não. que ele fala como que os modelos de linguagem transmitem comportamentos através de sinais ocultos nos dados. Então, o que Ó. que eles fizeram? Eles fizeram testes com um modelo que foi fine-tunado para aprender a gostar de coruja, Ó. e aí pediram para esse modelo gerar números supostamente aleatórios, e depois usaram esses números para retroalimentar um outro modelo,
por algum motivo, o outro modelo começou a curtir corujas. Caraca, que doideira, sério? É, eu achei isso, assim, impressionante, porque de uma certa forma, existe esse encoding de um aprendizado passado Uhum, sendo transmitido, através de tokens que parecem ingênuos ali, sim. né, num leitor humano. Cara, os Então, estudos da Anthropic são muito massa, né? Nó. Eles vão nos pontos que ninguém nunca pensou, né? cara, quando eu olhei isso, eu falei: "Cara, isso é um negócio", porque a gente já está acostumado, viés, 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 sim, Aham, mas um negócio tão escondido, por isso que aí hum, essa questão de subliminar, né, porque de fato é, né, porque você não está vendo, e isso pode passar despercebido, principalmente quando você está gerando dados sintéticos para treinar um outro modelo. Então você está, imagina, você está criando um outro modelo, gerando dados sintéticos num outro, e você está passando aí o conhecimento de uma forma que você não deveria. sim. Então, cara, o quanto que isso não pode impactar no desenvolvimento, em até questões de segurança ou de ética para evoluir a inteligência artificial. E acho que o Então, mais doido disso é que cada vez mais a gente sabe que a gente não entende absolutamente nada de como esses modelos funcionam, o que que tá tendo aí de dentro, tipo, ninguém tem a menor ideia, né. cara, é muito louco, a parada responde para você as coisas. Eu tô fazendo isso há 11 anos, eu nunca imaginei que ia chegar nesse ponto tão rápido. Eu vi o filme do Sim. Ela, né, o Her, lá do Spike Jonze. Sim. Cara, é Cara, muito eu lembro que eu estava na Sorbonne em 2022, e eu entrevistei uma professora minha que mexia com NLP para chatbot. E no episódio ela falou: "Cara, eu acho que a gente vai ter chatbot minimamente funcional daqui a uns 2, 3 anos". 6 meses depois vem o ChatGPT, e era tipo assim, no melhor dos mundos era uma parada que a gente ia ter em 6 anos. E aí setou o mínimo e agora a gente tem umas paradas que, tipo assim, se a gente olha pra trás, a gente fala que o 3.5 é horroroso. Do mesmo né? jeito que eu mexo aqui, sei lá, quando eu uso o GPT, o 4O eu acho ele horrível, porque quando você pega o O3, ele é 10 vezes melhor. Quando você pega o Gemini 2.5 Pro e você compara com o 4O, por exemplo, você fala assim: "Cara, esse modelo aqui é um bebê, ele não sabe absolutamente nada". Quando você faz a mesma pergunta para o 2.5 Pro, ele é 15 vezes melhor. Então, assim, imagina que antes do ChatGPT nada disso era possível, e agora a gente acha os modelos antigos, tipo assim, horríveis. Então, assim, tá evoluindo muito rápido, é muito doido isso. E assim, eu acho impressionante e algo que me inspira a continuar trabalhando com isso e tudo mais, mas é isso, assim, é o conhecimento humano encodado nessas camadas ocultas ali, Aham. que através de, né, Bilhões de estatísticas parâmetros. modernas, a gente consegue revelar isso de um lado e de outro, levar isso de um lado e de outro. E por mais que a gente tenha pessoas que, mais, principalmente da academia, mais cientistas, falam: ah, não, mas é só estatística, é só matemáticas. Cara, mas isso mostra pra gente o quanto que o conhecimento está encodado nas coisas, Aham, saca? é. E a gente só está no começo de estar acessando isso, né? É, você Muito tem que louco. pensar que isso tudo não existe em nem 3 anos, né. Mas Scott, cara, muito obrigado, acho que foi bem legal o papo, a gente já tá aqui há quase 1 hora conversando. E, cara, acho que só para finalizar esse episódio, eu não podia deixar de te perguntar isso, que é como founder, como que é para você encontrar talento de inteligência artificial aqui no Brasil? Como você acha que está esse ecossistema? Crescendo, Uhum, eu acho que as pessoas que querem trabalhar com isso ou que estão trabalhando, que estão estudando, elas estão se posicionando melhor para serem achadas. legal. Então, por internacionalmente tá existindo comunidades aí, e hubs, né, e ferramentas como o Hugging Face da vida, ajuda as pessoas a entenderem que, putz, para eu ser vista ou para querer trabalhar com isso, eu preciso me meter aqui, dar uma fuçada ali, né, ouvir o seu podcast. Mas eu acho que assim, tá, obviamente surgiram muito mais
nomes, pessoas e talentos nesse sentido. Isso há 5 anos atrás era muito mais difícil, né, era cientista de dados e aí um ou outro engenheiro ali maluco que você encontrar que trabalha com isso, eu acho Olha, que tá 5 anos atrás não tinha nem curso, né, tipo, não tinha praticamente nenhuma matéria de IA nas graduações. Você não. tinha que puxar matéria do mestrado e do doutorado para conseguir ver isso um pouquinho. E hoje em dia já tem vários cursos só de IA na faculdade, né, na UFMG, acho que em Goiás também tem. Como Não, eu puder. acho ótimo, assim, porque está democratizando. É claro que ainda é um desafio achar profissional em qualquer lugar, e principalmente nesse nicho especificamente, né. E aí tem, assim, os grandes que acabam pegando a galera como um todo, né, mas tem muita gente que pô, se apaixona pela causa, por startups, por ideias e que dá para você trabalhar de uma outra forma. Mas eu acho que sim, está crescendo. Eu acho difícil apontar qualidade de um período para cá, porque, enfim, as minhas experiências são sempre com as pessoas que eu já conheço ou que foram referenciadas, Entendi. mas eu tenho visto em novos projetos que eu estou atuando uma galera nova bem boa também. Legal. E que tem uma outra pegada, né, já vem de uma linhagem diferente, então, uma linhagem que já tem coisas fáceis, assim, prontas para poder usar e fazer. Isso é bom também, porque não fica preso a coisas do passado, mas ao mesmo tempo pode faltar um pouco de base, mas enfim, eu nunca tive grandes problemas, assim. Talvez por a Nama estar bem estruturada nesse posicionamento e a gente ter uma cultura e um objetivo legal, mas eu espero e eu estou trabalhando para que esse mercado cresça, né, para a comunidade cresça também, a gente consiga ter cada vez mais profissionais aí para trabalhar tanto nas nossas empresas e quanto até exportar talentos aí de uma forma mais sustentável, né, para o Quanto Brasil. mais gente trabalhando, maior o ecossistema, né, e aí é mais empresa fazendo e mais empresa precisando, né, porque, cara, a verdade é que todas as empresas precisam de IA em algum ponto, nem todas estão no momento de usar, né. Então, sim, eu acho que quanto mais profissional capacitado, melhor os sistemas vão se desenvolver, mais ideias vão se ter e eu acho que vai crescendo o ecossistema como um todo, né. Eu acho que criar uma nova empresa não necessariamente é um concorrente, pode ser abrir um novo mar para várias empresas atuarem. Mas Scott, cara, Exato. muito obrigado, foi bem legal o episódio. Queria te Boa, agradecer cara. bastante aí de Falei comparecer, muito. Vai ter mas que editar bastante. é o objetivo. E galera, espero que vocês tenham gostado do episódio também. Não esquece de seguir o podcast nas redes sociais. Eu vou colocar também as redes sociais do Scott, da NAMA, da Associação Brasileira de Inteligência Artificial, para vocês conseguirem seguir. Eu e o Scott, a gente está participando de uma comunidade do Google, o Google AI, que eles criaram aqui no Brasil, bem legal. Foi assim que a gente se conheceu. Acho que em pouco tempo vocês vão começar a saber mais sobre isso também, que é bem legal. Queria falar também sobre o meu curso de Deep Learning, né, até uma forma de contribuir mais na parte técnica, né, além do podcast. Eu tenho um curso de Deep Learning que ensina do zero, né, desde o inicinho de MLP, Backpropagation, até chegar eh, Transformer e RAG e agentes. O curso está sendo feito ao longo do tempo, então quem tiver interesse, o link também vai estar na descrição. A gente tem o grupo do WhatsApp do podcast, que tem quase 700 pessoas. O pessoal conversa lá quase todo dia sobre notícia, algoritmo, tudo que está saindo novo aí, é bem legal. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do episódio. Todos os links vão estar na descrição. Até o próximo e tchau. Até mais.